Empreender é muito desafiador. É muito desafiador. É solitário demais, porque pode ter equipe, pode ter o que for. A decisão é tua, o risco é teu. Então, é tu que tem que ter a coragem de peitar aquilo. E todos os dias, assim, são inúmeros desafios, né? E tu precisa persistir naquilo que tu acredita. Às vezes, todo mundo tá te falando um caminho, mas não é aquele que tu acredita. E não é o que tu enxerga, né? Não é o que tu enxerga. A gente teve um episódio anterior, o da Ju, ela teve aqui, inclusive, ouçam esse episódio também, pra quem não ouviu. E eu falei exatamente isso que acabou. Da Ju? É Juliana Cabral. A gente falou sobre a espiritualidade. Ela é pastora. Então, a gente trouxe, assim, esse olhar legal. Do empreendedorismo, né? Mas o quanto a gente precisa estar conectada com Deus. E aí você vem e você fala exatamente a mesma coisa que eu falei. Empreender é solitário. Às vezes a gente tem uma visão daquilo que a gente quer, mas tu trouxe aqui o exemplo do teu marido, né? O meu hoje tá vindo caminhar comigo. Mas há um tempo atrás, ele estava vivendo os processos dele. E até hoje tem algumas coisas. Essa semana a gente sentou no escritório e a gente desenhou alguns processos assim que precisa caminhar. Eu senti pela primeira vez que ele enxergou o que eu enxergo. Ai, que legal. E isso é incrível. É incrível. É incrível. Pela primeira vez ele enxergou. E aí ele externalizou isso, né? Nossa, amor, isso aqui vai dar muito certo. Que legal. Porque o início disso... E aí já fica, pra quem tá ouvindo, eu não sei como é que foi o processo com o teu, ele sempre me apoiou. Ele sempre me apoiou. Ele nunca disse assim, não vai dar certo isso. Sim. Mas ele, sabe, apoiava, mas... Desconfiado de repente, né? E aí quando você começa a dar resultado, quando você começa a mostrar números, quando você começa a realmente ter tudo isso acontecendo ao teu redor, não tem como. Então eu digo para as minhas mentoradas, você quer que seu marido te apoie? Resultado. O que precisa acontecer no teu negócio para ele enxergar o resultado? O meu marido, eu digo que foi fundamental, assim, porque essa base ela é muito importante, né? Então, ele de maneira nenhuma, ele nunca duvidou da minha capacidade. Ele sempre... o que tu tá falando, assim, de repente, tipo, opa, será? Porque é a visão diferente. Total. Mas ele nunca me desestimulou e sempre respeitou da maneira que eu tava vendo as coisas. Então, não, é isso, sabe? Já fica o insight aqui, né? Escolham seus maridos. Isso é muito importante. Isso é fundamental, assim, porque eu percebo hoje, diariamente, dentro da loja, assim, como existem relações que as pessoas, às vezes, se submetem às pessoas a baixarem a autoestima. A mulher é muitas vezes diminuída, né? Tipo, parece que um homem... Algumas vezes, alguns homens, eles têm medo dessa mulher... Empoderada. Essa mulher que vai... Né? E o legal é os dois seguirem os seus caminhos e terem para onde voltar, né? É tão bonito isso. Eu resolver as minhas coisas, conseguir as minhas coisas, ele ir atrás do caminho dele também. E a gente ter para onde voltar, ir para nossa casa e, sabe, ter o nosso momento mostrar, viver o resultado juntos, isso, né? junto. Então, é tão bonito isso, assim, para mim é algo que eu acredito muito e é o que faz tudo vale a pena, né? Porque a gente tem que ter com quem compartilhar os nossos momentos e as nossas comemorações e as nossas frustrações e os momentos difíceis. Principalmente as frustrações, porque, como tu disse, é solitária a caminhada. Então, se tu tens uma pessoa que te puxa para trás e o ambiente ele é fundamental para o nosso crescimento, isso vai te travar em algum momento. Ou você precisa ser muito forte, muito resistente para conseguir sair daquilo e mesmo assim agir. Sim. Então, quando tu tens uma pessoa ali do teu lado que, apesar de não enxergar, porque era isso que ia acontecer comigo e pelo que eu entendi contigo. Sim, comigo também. Pô, eu vejo muita coisa para mim e pro meu negócio, Ana. Muita coisa, assim. Eu vejo, mas eu vejo. Sim. É louco isso, né? É muito louco. Outra pessoa não, tipo, mas... Eu te entendo. E aí você começa a compartilhar e eu imagino que passa, né? A gente já teve uma situação que foi em 2021, eu tomei a decisão, amor, esse ano eu vou palestrar. E eu não palestrava até então, fazia as minhas mentorias, eu faço mentoria, entrego, né, desde 2018. Então, a minha experiência era de aqui, sabe? Direcionar e tal. E aí ele não falou, ele só pensou. Ele não falou pra mim, ele me falou 1 ano depois. Ele pensou, nossa, não tem nem repertório.
Nossa, ele pensa, mas que bom Ele que ele pensou, não falou. aí um ano depois, e numa conversa, ele falou assim, nossa amor, quando tu falou que ia palestrar, eu pensei, mas como assim que ela vai palestrar, né? Tipo, nunca palestrou. E real, gente, repertório tu adquire com a experiência. O meu repertório, ele não era limitado, ele era um repertório de atendimento, de tu tá aqui, mas óbvio, tinha experiência. Tu enriquece ele, né? Exato, com a experiência. com livros, com Sim. o conhecimento que tu vai buscar, enfim. E aí, um ano depois, o ano de 2021, eu palestrei, foi o ano que eu palestrei, inclusive, pro Joel J. Olha, eu fiz a mentoria sensacional. pra ele, e foi treino, assim, eu digo que eu fui treinada por ele, assim, foi uma virada de chave pra mim, em relação a esse propósito, né, de palestrar, de levar a fala. E aí, depois de um ano, ele falou, cara, eu pensei isso e hoje eu vejo assim, meu, você arrasou no ano. Que porque legal. foram várias palestras que eu fiz, várias oportunidades, até hoje, né? Ainda, quando tem o palco e a oportunidade, eu tô lá. É um dos braços do meu negócio, palestrar, treinar. E que bom que naquele momento, apesar de não enxergar o que eu tava enxergando, ele apoiou. Ele não te... Não, ele não puxou pra trás. Pra trás. Ele não falou assim, você tá maluca? Bateu a cabeça? Não, pelo contrário. E eu acho que isso é fundamental no nosso processo. É muito importante, assim.